sabe o que é prece. Todo mundo sabe orar. Todo mundo sabe conduzir o seu pensamento. Não é assim? A maioria das vezes. Muitas das vezes, acreditamos que fazer prece é falar muito. Muitas das vezes acreditamos que alcançamos Deus quando nós decoramos alguma coisa e a Ele nos referimos. Mas a maioria das vezes nós conseguimos observar que é só uma repetição. E essa repetição, às vezes, como disse um dia desse uma amiga nossa, não passa do céu da boca. É porque não consegue realmente primeiro descer ao nosso coração para depois subir. Por que o coração? Porque o coração é a casa do sentimento. A nossa cabecinha é a casa do pensamento. Então nós vamos precisar de unir essas duas potências para alcançarmos o nosso objetivo. Emmanuel diz assim para nós: orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Nossa, que maravilha! Absorvendo-lhes as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governa os fundamentos da vida. Emmanuel ainda diz assim: a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-nos com as imagens do nosso desejo. Veja só, energias do nosso coração, com aquilo que nós desejamos. Quando nós paramos um pouco nessa pequena palavra desejo, nós precisamos pensar em uma coisa: quais têm sido os meus desejos no meu dia a dia? O que eu tenho desejado no meu dia a dia? Como que nós temos lidado com os nossos pensamentos, com os nossos desejos e, consequentemente, onde estiver o nosso desejo, estará o nosso tesouro. E onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Então nós precisamos olhar muito bem para isso. Por conta que, quando nós ouvimos Emmanuel nos chamar a atenção sobre esse campo de energia, dessa movimentação que sai do coração, e que nós precisamos olhar para o nosso desejo, nós estamos chamando uma atenção importante, como nós estamos acessando o plano espiritual. Será que ele está limpo? Ou ele está cheio de ruído? Os espíritos nos dizem isso aqui. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Numerosas palavras que não tocam o coração. Quando nós observamos lá no Boa Nova, em que o nosso irmão X, Humberto de Campos, retrata um quadro em que Pedro pede a Jesus para ensinar-lhes a orar. Jesus pergunta a Pedro o que é que Pedro estava desejando, ou o que ele estava, na verdade, pedindo em sua oração. E Pedro pedia
para resolver umas pequenas questões materiais. Pedro é ótimo, né? Pedro é assim com a gente. E Jesus, então, responde a Pedro, e daí ele vai ensinar depois realmente a oração que surge do Pai Nosso, mas ele recomenda a Pedro que o mais importante é exatamente o sentimento, a pureza do coração, para que seja, na verdade, alcançado o seu intento, o seu objetivo. Nesse capítulo 27, nós vamos ter os apóstolos Mateus e Marcos transcrevendo algumas frases de Jesus. E Mateus, ouvindo Jesus falar sobre a forma de orar, escreve assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. Mateus 6. Marcos diz assim: mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que estás nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus, vos não há de perdoar vossos pecados. Veja que Marcos acrescenta uma palavra. Qual palavra que Marcos está acrescentando? Perdoai. Perdoai para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe. Mateus nos traz uma orientação, que é a orientação de entrarmos para um quarto. Que quarto é esse que Mateus está nos chamando a atenção? Para qual quarto nós devemos ir? Esse quarto. Esse quarto interno. Entre, feche a porta. Qual é a porta que Mateus está nos recomendando fechar? Quais são as portas? Os olhos. As portas dos nossos sentidos. Feche tudo isso. Concentre. Porque o alcance do plano espiritual não vai se dar através dos nossos sentidos, que são, na verdade, os nossos bloqueadores. Então, entre para o seu quarto, feche, vai fazer a sua conexão. Estabeleça uma sintonia mais fina. Deixe para fora tudo que precisa ficar para que a gente possa fazer a nossa oração. E ele faz ainda uma comparação e chama de hipócritas aqueles que vão para as esquinas, que fazem as pregações e que têm uma conduta lá na hora da pregação e às vezes dentro de casa, no trabalho ou em outras situações, ele não está fazendo o que precisa ser feito. Chama de hipócrita porque ele tem um comportamento falso. Aquela pessoa que diz uma coisa e faz outra, quando é contestada. Então, é uma pessoa falsa. Esse é o hipócrita, que a gente precisa ir observando em nós. Porque nós temos uma história muito longa de vida. Então, nós não devemos, às vezes, apontar, condenar. Porque muitas das vezes ainda deslizamos por conta que trazemos esses pequenos defeitos, esses pequenos caracteres de encarnações passadas. Mas ele traz esse exemplo para nós, para que nós possamos então entrar para o nosso quarto
E quando nós conseguimos acessar o plano espiritual através da nossa prece, através de um coração mais tranquilo, nós iremos receber, nós iremos ter a verdadeira paga. Perdoai-lhe. É este momento em que nós estamos em silêncio. Começando a perdoar por nós mesmos. Porque muitas das vezes, basta que nós comecemos a nos perdoar. Reconhecendo que nós somos falhos. Com certeza, nós alcançaremos uma caminhada para que, ao encontrar com a outra pessoa, ou aquele que nós achamos que nos ofendeu, a gente possa ter uma conversa verdadeiramente de espírito para espírito. Porque às vezes nós travamos uma luta, mas eu vou perdoar, eu vou fazer oração, mas a pessoa está longe, a pessoa viajou, ou a pessoa desencarnou. Como que eu vou fazer? Eu não tive a oportunidade de conversar com ela. Eu não tive a oportunidade de me retratar. Eu vou ficar com isso o resto da minha vida? Não. Entre no seu quarto. Converse. Converse em pensamento com essa pessoa, com plano espiritual. Peça que leva o seu reconhecimento e diga: não foi você que me prejudicou, fui eu que prejudiquei você. E aí a gente vai se sentindo um pouco mais aliviado. Porque não vai nos faltar oportunidade para praticarmos esse perdão também com outras pessoas ali fora. Bom, depois dessas duas colocações, Jesus nos abre, dentro do Evangelho, quais são as condições para que nós façamos, então, esse gesto da prece. E ele diz assim: não vos coloquei em evidência, mas orai em secreto. Então, ore. A gente não precisa, às vezes, ficar dizendo para A, para B ou para C. Ore. Esteja sempre em oração. Esteja sempre com uma forma de pensamento diferente. Esteja sempre eliminando os pensamentos negativos que também formam um campo energético que nos prejudica, nos mantendo às vezes muito tristes, depressivos. E quando nós vamos começando a mudar a nossa forma de pensar e nós sentimos um bem-estar muito grande, aí é que nós precisamos registrar esse bem-estar, a gente continua treinando isso. Diz assim ainda Jesus: não finge orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que serei atendidos, mas pela sinceridade delas. Quantas vezes nós entramos então em uma oração e começamos a falar e nós perdemos. No meio daquela oração, de repente, eu já não sei mais a que eu estava me referindo. E depois, onde é que eu estava mesmo? Vou começar novamente. Às vezes nós não conseguimos terminar o Pai Nosso, porque já entrou uma outra coisa. Por quê? Eu estou com as minhas janelas todas abertas. Se eu tenho um segundo para conversar com Deus, faça então como José: ô Cristo, estou aqui, e vai embora. Porém, precisamos ensaiar isso, fazer esse ensaio constante. O que você precisa? O que demanda? Perdoai, para que a prece seja agradável a Deus, pois parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Qual que é o sentimento contrário à caridade? Qual que é todo o sentimento que nós sabemos dentro da doutrina, que faz uma estruturação de todos os nossos vícios? Alguém se lembra? Ingratidão. Qual que é? Ingratidão? Não. Está dentro. Também ingratidão. Mas vamos lembrar que o orgulho e o egoísmo,
é a base de tudo. De todos os nossos A vícios. chaga do nosso Hein? A chaga do nosso nada. A chaga do nosso nada. Então, é importante que a gente perdoe. Olha o que ele está chamando a atenção. Perdoe. Mas a pessoa não está na minha frente. Comece a perdoar aqui. Por conta que, se eu faço esse movimento, eu já estou me preparando para o meu caminho. Porque vai encontrar alguém no caminho que vai exigir de nós uma ressignificação da relação. E se eu não tive a oportunidade de me reconciliar com aquele outro, eu posso fazer com aquele próximo que está chegando, porque nós só temos, gente, 7 bilhões de pessoas que nós podemos orar, que nós podemos pedir, que nós podemos, portanto, estabelecer, que vai estar sempre precisando de alguma coisa e vai ser a oportunidade que nós teremos de receber o perdão. Porque nós sempre imaginamos que nós é que vamos perdoar alguém, mas nós não sentimos às vezes que, ao contrário, eu perdoo, mas eu quero pedir, olha, eu estava enganado. Então nós precisamos fazer esse equilíbrio. Orar. Jesus nos recomenda orar, mas orar com humildade. Por que ele recomenda orar com humildade? Porque Lucas, dentro desse capítulo também, nos traz o exemplo de um fariseu e de um publicano, onde o fariseu diz assim: meu Deus, me perdoa, eu pago o dízimo, eu rezo todos os dias, eu jejuo 2 vezes por semana, e não sou como este aí. Ou seja, para quem? O publicano. E o publicano, quando vai fazer a oração, só faz assim: Senhor, eu sou pecador. Qual dessas duas preces nós vamos imaginar que chegou ao plano espiritual ou chegou mais rápido a Deus? A do fariseu ou a do publicano? O publicano, né? Mais sincero, né? E foi sincero: Deus, eu sou pecador. Então, que o Senhor me ajude. Eu quero mudar. Mas o outro não é humilde. Olha, eu estou fazendo isso, eu estou pagando. Eu recolho o dízimo, eu jejuo, eu não sou como esse aí. Ou seja, estabeleceu um nível de comparação, um nível de egoísmo, de superioridade. Jesus ainda dentro do Evangelho recomenda a nós: examinai os vossos defeitos e não vossas qualidades. Ou se eu tenho uma qualidade, eu já não preciso corrigir tanto, eu preciso olhar para quê? Para os meus defeitos. Olhe para os seus defeitos. O fariseu não tinha defeito, e o publicano tinha. Então, o exemplo é pertinente. Não faça comparações. Para quem você vai comparar? O que vai levar você a comparar com esse ou com aquele, a forma que está fazendo a prece, a forma que está fazendo a oração? Cada um de acordo com as suas obras. Procurai o que existe de mal em vós. Essa é a proposta do Cristo. Porquanto, quando nós olhamos para os nossos defeitos, para aquilo que há de mal em nós, e quando nós reconhecemos esse momento, nós fazemos um movimento, nós queremos virar a chave. Pois nós vamos estar acompanhando, quando nós conseguimos observar no outro alguma coisa que não funciona e que não estamos gostando, é porque aquilo existe dentro de nós. Então, o outro funciona como um espelho. Espelho da nossa alma. A nossa alma está refletindo. É ali. Isso eu não estou gostando. E se eu não estou gostando, é porque eu tenho isso em mim. Porque os semelhantes estão atraindo.
Alguém quer fazer alguma colocação? Quer perguntar alguma coisa? Muito bem. No segundo momento, nós temos a ação da prece e a transmissão do pensamento. Precisamos ficar muito atentos a isso aqui. Muito bem. A questão 659 do Livro dos Espíritos traz assim: qual é o caráter geral da prece? Os Espíritos benfeitores respondem a Kardec: a prece é um ato de oração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. O que é louvar? É o que nós menos fazemos no nosso dia a dia. Sabiam disso? Nós sempre, às vezes, mais pedimos que agradecemos e pouco, às vezes, louvamos. Louvar, eu louvo a Deus, é quando eu reconheço as qualidades de Deus em tudo aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Isso é louvar. É quando eu olho para a natureza, para o sol, por tudo aquilo que o homem não consegue fazer e que consegue ver que por tudo, atrás de tudo, está Deus. Nós, às vezes, ainda, por orgulho, dizemos assim: eu não preciso mais pedir nada, porque Deus sabe o que eu preciso. Isso é ser orgulhoso. Porque quando eu faço os meus pedidos, eu estou demonstrando a minha humildade. Quando eu continuo a fazer um pedido constante, eu posso observar que eu não estou com os meus sentidos fechados, e às vezes a situação chega até nós e nós ainda não observamos que nós recebemos a graça. Kardec, portanto, nos traz essa informação através dos nossos irmãos benfeitores: louvar, pedir e agradecer. Quando nós começamos a orar o Pai Nosso, nós encontramos no início do Pai Nosso, a louvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí já muda para quê? Para um pedido. Venha a nós o vosso reino. Sim? Sim? Venha a nós o vosso reino. E aí nós vamos o tempo inteiro fazendo pedidos. O que importa é que façamos isso com sentimento. Como é que nós fazemos o nosso Pai Nosso na hora que nós vamos dormir, depois de N atividades? Será que nós estabelecemos realmente um diálogo com Deus? Será que nós estabelecemos uma conversa, um bate-papo com os benfeitores? Será que nós paramos um pouco ali, naquele instante? Ou eu já corro para a cama e começo e não sei para onde foi o final? Como que eu acordo se eu não consigo estabelecer essa conexão no final do meu expediente? Eu também não consigo fazer essa conexão no meu início. Assim como é no final, é também no início. E muitas das vezes a gente pula, sai correndo e vai por aí. Então é o seguinte: a prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser que nos dirigimos. Com o ser que nos dirigimos. Pode ser Deus, pode ser você, pode ser o meu filho. Mas eu vou fazer uma oração para o meu filho agora.
eu vou fazer uma oração a Deus que eu vou pedir uma ajuda para mim. Eu vou pedir uma ajuda para o nosso país. Quando eu faço isso de coração, Deus que sabe de tudo e que nos disponibiliza os nossos bons espíritos para levar, para conduzir. Então nós sabemos que o plano espiritual, ele está cheio de irmãos que vão conduzir, pois a morada de Deus, que é o nosso coração, está iluminada. Então, essa mensagem sai de dentro para ir ao encontro àqueles que estão necessitados. E eu demonstro, portanto, a minha humildade. E eu posso aprender a louvar. Quando eu acordo, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha cama, obrigado pela minha alimentação, obrigado pela minha família, pelo meu teto, por tudo que eu tenho. Obrigado pelo meu corpo. Isso é fazer um agradecimento, é você louvar, é você respeitar a sua materialidade. Um depende do outro. O espírito precisa da matéria, assim como a matéria precisa do espírito. É por isso que nós estamos na condição que nos encontramos nesse momento. Um planeta de expiação e provas. A finalidade, portanto, como eu acabei de dizer, é pedido, agradecimento e louvor. A gente pode procurar equilibrar isso o tempo inteiro. Diz assim ainda o livro dos Espíritos, o Evangelho diz assim: todas as preces chegam a Deus através dos bons Espíritos e também, quando as fazemos para outras pessoas, através dos Espíritos intermediários e dos intercessores. Porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Quando nós estamos observando às vezes os nossos irmãos, hoje tem corrente de intercessão. Nós espíritas achamos essa coisa de intercessão, coisa dos nossos irmãos evangélicos. Mas não é. A própria doutrina dos espíritos nos recomenda as orações por intercessão. E nós fazemos isso. Quando nós nos reunimos dentro de uma sala para dar paz, num momento de prece à distância, que nós colocamos ali o nome daquelas pessoas e vamos fazer orações para eles. Somos intercessores. Os nossos irmãos vão levar esses pedidos. Porque acreditamos que o coração daquela equipe ali é um coração puro. Muito bem. Qual que é a forma de transmissão? Já foi dito aqui que a forma de transmissão, gente, eu estou aqui embaixo desse calor, tem alguém sentindo mais calor do que eu? Posso? Forma de transmissão. Qual que é a forma de transmissão, portanto, da prece? Como é que nós transmitimos a prece? Através de WhatsApp, 2G, 3G, através do tablet, telecomunicação 4G, 5G, 4.5G. Como é que o plano espiritual recebe as nossas orações? Qual que é a forma que nós utilizamos? Quem se arrisca? Hoje, nós temos utilizado muito, né? Manda um monte de mensagem e tal, essas coisas todas. E às vezes ninguém vê nada. Às vezes vê algumas. É o pensamento. Quando nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de 1 milhão de gente. A gente não tem condição de imaginar. Aí, o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando for o ser a quem oramos, atende o nosso apelo
seja quando o nosso pensamento eleva-se a Ele. Então eu posso elevar o meu pensamento a Deus, vou ser atendido. Eu posso elevar o meu pensamento até um parente, independente da distância. Seja para uma comunidade. Se isso está sendo feito de uma sintonia com o plano espiritual, e isso é verdadeiro, isso vai chegar. Então, nós temos um exemplo aqui. Imagine todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço. Olha, o fluido universal preenche o espaço. Nós estamos aqui com o fluido. Nós temos o nosso ar que enche o nosso espaço, não é isso? Só que esse ar que nós temos aqui não é o fluido universal. O fluido universal transcende tudo isso. Não é o ar que eu estou respirando só. É muito mais sutil. Muito bem. Diz assim então: este fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar estão circunscritas aqui. Aqui nós temos ar. Então a ferramenta que nós temos aqui é essa. Mas nos milhões, nas milhares, nas bilhares de casas existentes, é o fluido universal. Enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. É muito mais. A gente não tem uma noção do que é isso. Como que um pedido meu vai chegar numa velocidade tal do outro lado do mundo, sem eu precisar de estar utilizando o 5G da Vivo, tá claro, a TIM. Vocês não ficar com raiva de mim que eu falei só da Vivo. Tá, oi. Como é que eu vou fazer? Está utilizando. Primeiro, a força do pensamento. Diz assim ainda: a energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. A energia do pensamento e da vontade. Quanto maior o meu pensamento puro e a vontade bruta, ela chega. Se é um pensamento e uma vontade mais ou menos, vai chegar até no céu da boca. Não vai sair daí. Então, quando eu estou fazendo essa oração, essa conexão, como é que eu estou fazendo? Eu quero realmente que chegue onde vai chegar, ou eu quero que vai só até ali? Daqui para Belo Horizonte, quando chega no meio do caminho, leva 7, 8 horas de viagem, cansou. No meio do caminho volta, pega ali o retorno e volta para cá. Então nós precisamos fazer essa observação. Gente, ainda dentro desse campo, pela prece, a prece, ela atrai o concurso dos bons espíritos. Inspira-nos bons pensamentos. É uma questão de treino. É uma questão de treinar. Porque quando você começa a treinar numa academia, você não ganha musculatura. Quando você, às vezes, tem algum impeditivo na sua locomoção, que você vai para um fisioterapeuta, para o médico, para se cuidar, daí a pouco você não está ganhando o seu movimento, a prece também é isso. Eu preciso insistir, eu preciso fazer essa movimentação constante. Eu preciso estar em prece, eu preciso estar agradecendo o tempo inteiro por aquilo que eu estou fazendo no meu momento presente. Quando nós fazemos isso, nós adquirimos força moral.
nós adquirimos resistência para o caminho, para vencer as dificuldades. Dificuldades essas que foram causadas por nós mesmos. E aí, nós queremos que essas dificuldades sejam removidas. Mas se elas forem removidas, nós não vamos ter a compreensão necessária, porque ela vai repetir lá na frente e eu não experienciei de uma maneira melhor naquela oportunidade e eu vou ter de passar por ela. Esse é o nosso processo reencarnatório. Porque a nossa vivência é uma prece. A nossa vivência é uma oração. É a forma como Deus nos possibilita esse encontro com a adversidade para que a gente possa evoluir até Ele. Então, quando nós temos essa oportunidade de caminhar em conjunto, respeitando, não querendo apagar a luz do outro, sabendo o momento certo para poder falar, para ouvir, o que eu posso fazer por você. Ou, na verdade, quando aquilo está chegando, aquela situação é para eu fazer uma reflexão sobre algumas reclamações que eu também estou carregando. E ao invés de eu querer ser um mestre, eu me ponho na condição do igual. Eu me ponho na condição de trocar experiências. E eu recebo. Porque eu estou numa condição igualitária. Semelhante. Eu estou observando. Eu estou buscando informações que vão agregar na minha experiência também. Me conte. Fale da sua dor. Porque isso vai me ajudar. E a gente empresta os ouvidos e entra em prece, em oração. Quando nós ganhamos, portanto, essa resistência moral, e resistência são os exemplos, a moral é um exemplo, e na questão 625, quando é perguntado quem é o guia, quem é o modelo, é respondido numa única frase, Jesus, uma única palavra, Jesus. Esse é o modelo. Não é que nós vamos ser, mas Ele é o caminho. Ele não está falando para ser Ele, mas caminha aqui, os exemplos estão aqui. Existe essa individualidade, são vários os Cristos. Então nós podemos, na verdade, seguir esses exemplos. Eu sou o caminho, eu sou luz, eu sou vida, eu sou verdade. Ele está mostrando. Ele não está falando, seja como eu. Não. Eu sou o caminho, tá? Ninguém chega ao Pai se não seguir esses preceitos morais. Então você vai ganhar força. Se esse é o seu objetivo. Mas se não for, nós vamos te aguardar. Porque nenhuma ovelha será perdida ao longo da jornada. Resistir às tentações e manter uma saúde equilibrada. Não reclamando pelos males causados pela sua incúria e vigilância. Porque é o autor dos seus próprios males. Nós é que causamos isso. Quantas vezes, diante de uma dificuldade que nós não conseguimos compreender, nós recebemos algo em forma de um desequilíbrio. Uma doença, às vezes, dentro de casa. Uma dor no corpo físico, para que você não vá com tanta sede ao pote. Então, podemos olhar, às vezes, para uma dificuldade que nós estamos tendo no nosso dia a dia, com a própria misericórdia, uma forma de nós agradecermos a isso. É difícil? Sim, é difícil. Porque se eu, por exemplo, tenho uma dor no estômago e eu não cuido dela, ele vai reclamar. Mas se eu começo a me cuidar, a observar, eu vou mudando a minha forma de lidar com a minha doença e também de lidar com a doença daqueles que estão ao meu lado. Quantas vezes
nós estamos passando por dificuldade e estamos criticando a dificuldade do nosso irmão. Muito bem. No Livro dos Espíritos, na questão 660, diz assim, pergunta de Kardec aos Espíritos: a prece torna o homem melhor? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então nos torna melhor. O essencial está nessa questão não é orar muito, mas orar bem. E como nós estamos orando? Estamos orando bem? Muito bem. A prece pode nos trazer felicidades. Está no Evangelho. Diz assim: não ultrapassar os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais. Se nós pararmos para poder observar esta frase, que conclusão nós podemos chegar? Que quando eu não ultrapasso o limite das minhas necessidades, eu posso viver com aquilo que é necessário. Isso é simplicidade. Eu vivo de uma maneira simples, porque eu vivo com o necessário. Isso é simplicidade. Definição de simplicidade. Não sofreríamos as doenças provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. O que pode provocar em nós? Respeito ao nosso corpo. Quando nós começamos a estabelecer corte nos excessos, nós não agredimos a nossa casa material. Quando nós sentimos que nós precisamos de ir ao médico e não vamos porque achamos que não vai adiantar nada, nós estamos agredindo, nós estamos respeitando o nosso corpo e, portanto, nós perdemos a oportunidade de fazer uma prece para que isso seja restabelecido. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós estamos equilibrando o nosso corpo, ganhando força, ganhando coragem, determinação para fazer um movimento para buscar a saúde tão necessária. Porque muitas das vezes nós recebemos uma melhora na nossa vida através da doença que é dada a oportunidade ao médico de nos curar. Não vou operar não porque eu vou morrer. Não, vai lá e opera. Pode acontecer? Pode. Mas vai submeter. Vai submeter o tratamento. Chegou até você isso? Chegou. Então, cuide. Limitações às nossas ambições, nós não teríamos a ruína. Se nós, portanto, através da prece, limitarmos as nossas ambições, nós não vamos sentir a ruína. Isso é equilíbrio. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Então, a prece, quando nós começamos a nos conectar, ou nós queremos dar um salto mais alto, ou fazer alguma coisa que está fugindo das nossas condições, e a gente entra em prece com a nossa sinceridade, nós iremos receber esse equilíbrio necessário. Então nós temos aqui, gente, simplicidade, respeito ao corpo e equilíbrio.
se não quisermos subir mais alto do que podemos, não recearemos a queda. Então, anteriormente nós falamos de ruína, e agora ele está chamando a atenção para nós na queda. Ou seja, para que nós possamos conhecer os nossos limites. A prece vai nos proporcionar isso. Quando eu faço essa conexão, que eu reconheço esse mal existente em mim, e eu me elevo, e tento buscar esses equilíbrios, eu não posso passar disso, me ajude. Eu estou tendenciosamente querer gastar mais do que eu ganho. Eu vou receber equilíbrio através da prece. Eu vou conhecer os meus limites. Eu vou saber até onde eu posso ir. Não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Aí nós adquirimos um comportamento de sermos humildes. Se eu começo a olhar pequenos movimentos no meu dia a dia que estão caracterizando orgulho, egoísmo, e eu começo a perseguir essas condutas, e quando eu vou as identificando, eu digo a mim, eu preciso mudar. Isso é humildade. Não seríamos maledicentes, invejosos, nem ciumentos. Isso é caridade. A prece vai nos proporcionar isso. Nós não falarmos mal, nós não temos inveja do que o outro tem, nem ciúmes, porque hoje cumprimentou fulano e ele hoje não me cumprimentou e eu fico com ciúme, com inveja de fulano, beltrano e ciclano. Se eu começo a trabalhar isso, eu começo a desenvolver em mim caridade. E caridade, nós sabemos as 3 letrinhas mágicas, né? Quais são? Qual é? Hein? Benevolência, que é bondade, indulgência e perdão. Isso é a base. Como é que eu vou ser caridoso? É o BIP. Não é isso? Né? Isso tem que deixar buzinando na gente. Né? Ser bom. Não é ser bonzinho. Ser bonzinho é orgulhoso. Ser bonzinho é aquela conduta, né, da oração que eu faço, mas eu quero que o outro fique sabendo que eu estou fazendo oração por ele. Indulgência é quando eu consigo olhar para o outro e falar, não, isso é um momento difícil que ele está passando, eu não estou condenando ele. Eu consigo perdoar. Porque quando eu olho, eu vejo que não é daquela maneira. Então, eu posso orar. Eu posso fazer esse movimento. Ainda na felicidade pela prece, se nós temos essa prática, nós não teríamos vingança. Nós não iríamos olhar para o outro como se ele estivesse sempre querendo nos tirar alguma coisa, subtrair alguma coisa. E se nós tivermos alguma coisa subtraída, que eu tenha condição de olhar para dentro de mim e praticar o bem. Não queira eu vingar, não queira eu duelar. E quantas vezes, diante de alguma situação, porque há uma divergência de ponto de vista, eu quero impor o meu ponto de vista. E aí eu estabeleço um duelo com o outro. Eu estabeleço porque eu quero vencer. Eu preciso convencê-lo que o meu ponto de vista está certo. Eu já sei, mas eu quero que o dele, na verdade, esteja errado. Então, eu não consigo praticar o bem. E se eu estou sempre em prece, eu consigo praticar o bem. Então, a importância da prece no nosso dia a dia. Santo Agostinho nos diz assim: marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia!
não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. Essa aventura que nós fazemos através da prece, essa aventura quando nós conseguimos entrar para o nosso quarto, para aquele momento mais íntimo, para conversar com Deus. Marchai, marchai. Nós não iremos ouvir mais os barulhos da terra. Ou seja, a minha conexão está estabelecida. Eu estou sendo sincero através desse momento de conexão. Eu me ofereço a pedir perdão. E ofereço também a perdoar aqueles que me ofenderam. Essa é a proposta que os nossos queridos irmãos do plano espiritual vêm nos trazer. E nós podemos sim fazer preces para os mais diversos. Nós podemos fazer preces para os animais, nós podemos fazer preces para os mortos, para os desencarnados, encarnados, para as pessoas que estão doentes. Mas tudo isso precisa ser realmente comum, com muita sinceridade. Quantas vezes uma prece pequena, de um coração que não tenha maldade, é alcançada mais rápido. Mas o que eu quero dizer a vocês ainda é que nenhuma prece é perdida. Nenhuma. Pois esse grande sistema, essa grande constelação, vai nos colocando em contato. E nós temos a oportunidade, se nós ainda não recebemos aquilo que nós tanto desejamos, nós podemos começar a fazer de novo a nossa jornada, a nossa caminhada de reconexão através de uma sintonia melhor com os nossos irmãos do plano espiritual. Eu preciso ver que vibração, onde eu estou, para que a minha sintonia seja uma sintonia que possa alcançar, que possa chegar. E quando os nossos irmãos do plano espiritual observar, irá ver um facho de luz que realmente emana do centro de força, que está utilizando o pensamento para alcançar as paragens mais altas do infinito. Então nós precisamos, queridos irmãos, ter essa sensibilidade para quando formos ao encontro do plano espiritual, dos benfeitores, dos bons espíritos, estar no nosso coração puro. A prece, portanto, tem essa função. Só para encerrar, no capítulo 2, na lei de adoração, na questão 649, mais uma vez, em que consiste a adoração? E os nossos amigos, irmãos, respondem: é a elevação do pensamento a Deus pela adoração. A alma se aproxima dele. Então, que tenhamos sempre essa oportunidade de fazermos esses momentos íntimos e que nós façamos as nossas críticas. Como eu estou dialogando com Deus? Como que você está dialogando com aquele que está do seu lado? Como é que você está dando essa devida atenção? Como você conversa com você? Você faz prece consigo gritando ou você faz uma prece mais calma? Como você conversa? Como você vai em direção àquele que te procura? Pois a prece é o Deus vivo em movimento. As nossas ações, as nossas atitudes, todas elas são para um direcionamento a Deus.
Que tenhamos muita paz. Que seja uma quinta-feira de muita luz. Os nossos queridos irmãos e amados possam nos abençoar. Eles possam fluir essa água. Fluir, sobretudo, os nossos pensamentos. Deixando em nós a sensação da leveza, da pureza, da clareza do entendimento dos estudos dessa noite. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer o nosso passe. Apaga a luz também. Bom, no finalzinho a gente faz esse passe, que é o passe coletivo, para que a gente possa encerrar os nossos trabalhos, as nossas atividades. Assim sendo, que a gente possa elevar os nossos pensamentos. Se tiver alguém necessitado, família, nesse momento, que a gente possa vibrar. Eu pedi a Maria para fazer essa prece. A gente possa receber esses passos. Jesus querido, Jesus amado, é com o coração cheio de gratidão que aqui nos encontramos e nos pedimos que derrame sobre os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também aos nossos queridos que se encontram necessitados das vossas bênçãos, dos vossos eflúvios, e que a vossa paz, a sua misericórdia, o seu amor e o seu perdão chegue até nós em ondas de amor e de luz. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre.